Saber Direito desta semana trata da relação jurídico-tributária. A advogada e professora Juliana Dávila apresenta os aspectos essenciais para a tributação no Brasil. Você vê agora no Saber Direito. Olá, meu nome é Juliana Dávila Oliveira, eu sou professora de Direito Tributário e Legislação Tributária e eu estou aqui hoje para falar com vocês e conversar, ter um papo bem aberto sobre a criação dos tributos no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre os aspectos e as hipóteses de incidência tributária, quais são as suas características, como nós criamos um tributo no Brasil, como é feito todo esse processo legislativo e até onde o legislador pode ou não nos cobrar. Eu sou professora e advogada e hoje a gente vai conversar sobre a hipótese de incidência tributária. Pois bem, para a gente começar a conversar sobre isso, eu queria falar um pouco, voltar um pouquinho no tempo, na verdade, para falar de como que foi criado o tributo antigamente. Primeiramente, ele começou com 10 mil anos antes de Cristo, na época do Egito. Na época das esfinges, na época que eles trocavam escambos, entre outras coisas, como forma de dinheiro. Depois disso, no período feudal, muito tempo depois, na verdade, começaram os servos a serem cobrados dos seus senhores feudais um valor por cada terra que eles tinham. Então, o que acontece? Esse valor eles pagavam para trabalhar, eles pagavam para se manter na terra, para comer, entre outras coisas. Tudo isso incidiu na época das nações europeias, que sobreveio, então, as legislações do direito civil. E foi aí que começou a legislação como um todo. O direito tributário, ele não tinha uma legislação específica, ele era introduzido dentro do direito civil. Aqui no Brasil, ele chegou muito depois, em 66, mas até hoje o nosso código está vigente. Bom, sobre o tributo, todos os nossos tributos estão elencados na nossa Constituição Federal e no nosso Código Tributário Nacional. O nosso Código Tributário Nacional, ele, logo no seu artigo 3º, ele já dá a definição concreta do que é um tributo. O nosso código diz o seguinte: o tributo é toda obrigação, é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito. Nesse sentido, o tributo é instituído por lei e vinculado por atividade vinculada plenamente administrativa. O que isso quer dizer? Primeiro, o tributo ele é uma prestação pecuniária, ou seja, o seu pagamento só pode ser feito por dinheiro. Ele não pode ser dividido em bens, ele não pode ser dado em contribuições, em serviços. O legislador quis deixar isso bem claro. Atualmente, o tributo ele é pago só pelo dinheiro. Em seguida, a nossa legislação atribui dizendo que o tributo é uma prestação compulsória. O que significa ela ser compulsória? Significa que ela não está restrita à vontade dos contribuintes. Ela eminentemente vem da vontade do legislador. Então, o nosso poder constituinte criou todos os tributos e eles estão previstos em lei. Não pode haver a criação de um tributo por um contribuinte qualquer ou por qualquer pessoa que acha que aqui deve haver um tributo, aqui deve incidir uma taxa, uma contribuição. Não, todo o nosso tributo está registrado na legislação, tanto legislação tributária como na nossa Constituição Federal. Em segundo lugar, o artigo diz que o tributo é prestação diversa de sanção. O que significa isso? Significa que o legislador diferencia que uma multa é uma multa e um tributo é um tributo. O que é isso? Quando a gente paga uma multa, a gente tenta diferenciar essa multa do tributo. Por quê? Porque a multa é uma penalidade. A multa é uma penalidade que foi imposta ou pelo não pagamento de uma taxa ou pelo não pagamento de um imposto. Então, é isso que diferencia a penalidade do imposto. Em seguida, o legislador faz uma especificação sobre a instituição por lei do tributo. Por quê? Para utilizar do princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que não haverá incidência de tributo se ele não estiver previsto em lei. Ou seja, isso significa que todos os tributos estão previstos na nossa lei, pelo princípio da legalidade, pelo princípio da anterioridade. Isso é muito importante ficar na nossa cabeça.
Porque não existe outra legislação que possa criar determinados tipos de tributo, porque alguns só são criados por meio de legislação complementar, por meio de legislação ordinária. Hoje em dia, nós temos uma emenda constitucional, a número 32 de 2001, que modificou parcialmente o artigo 3º do CTN. E ela falou que alguns tributos podem ser alterados por meio de medida provisória. Nesse caso, a instituição e majoração de alguns tributos que já eram previstos pelo artigo 62 da Constituição Federal. No mais, eu também falei um pouquinho aqui que o tributo, ele tem uma atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer isso? Essa atividade administrativa plenamente vinculada que eu falei anteriormente, na verdade é o lançamento tributário. O que é o lançamento tributário? É quando a Receita Federal, por exemplo, é uma atividade administrativa da Receita Federal, no qual ela lança o tributo no sistema e é a partir daí que nós podemos discuti-lo. Por que isso é muito importante? Porque é a partir daí que o contribuinte pode discutir o tributo, que ele pode entrar com uma defesa judicial ou administrativa sobre o tema. E essa parte é muito importante, porque é a partir daí que nós podemos discutir o mérito, nós podemos discutir o direito, a validade dessa cobrança ou não, entre outras coisas importantes. Então, basicamente, nós resumimos aqui, em 5 palavras, como é feita a criação desse tributo, o que é o tributo e como é que nós podemos cobrá-lo. Eu queria falar um pouco aqui sobre a hipótese de incidência tributária. E eu trouxe um livro, que é do professor Geraldo Ataliba, que é um livro excelente sobre a hipótese de incidência tributária. Por quê? Porque esse livro ele esmiuça vários autores e ele descreve como é a hipótese, como é feita essa hipótese e a partir de como nós podemos criar um tributo. Por que nós temos essa diferenciação entre o tributo ou não? Porque, atualmente, existe uma palavra muito conhecida chamada fato gerador. O fato gerador ficou conhecido a partir de um artigo de um francês chamado Gaston, há muitos anos atrás. O que é esse fato gerador? É o fato, no mundo real, do que acontece na nossa legislação. Em outras palavras, o fato gerador, a gente pode se assemelhar ao fato gerador do tributo. O que gera esse tributo, a partir da onde nasce o tributo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. É um imposto de renda, que é um dos mais conhecidos. Qual que é o fato gerador do imposto de renda? O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de renda e proventos de qualquer outra natureza. Isso está especificado na nossa legislação. Então, fato gerador é você ganhar renda, é você ter o seu salário mensal todos os meses, é você ganhar direitinho, conseguir contribuir com a renda necessária, de acordo com o que você ganha, por uma tabela de alíquotas que a gente tem estabelecida e vigente, que ela altera praticamente todos os anos, no qual nós conseguimos cobrar efetivamente todos os tributos. Porque o legislador ele faz uma diferenciação de renda. O que isso quer dizer? O que quer dizer essa diferenciação de renda? Quem ganha menos vai contribuir com menos, quem ganha mais vai contribuir com um pouco mais. É basicamente isso. Para a gente começar falando do fato gerador, eu queria falar um pouco da hipótese de incidência. A hipótese de incidência, ela tem o fato gerador dentro dela, mas, por cima, a hipótese de incidência é o que está previsto na legislação tributária. Ou seja, o legislador escolhe um momento num fato real e descreve esse fato na norma. E é por isso que isso é tão importante, porque os tributos que não estão previstos previamente na norma, eles não podem ser cobrados. E isso é muito interessante do ponto de vista legislativo e do ponto de vista do contribuinte. Porque eu não posso aqui chegar e ser cobrado por uma taxa qualquer, eu não posso ser cobrada por um imposto no qual eu não seja devidamente o seu sujeito passivo ou o seu sujeito ativo. O que significa isso? Eu tenho que, do ponto de vista da legislação, eu preciso ter os poderes para ser contribuinte ou ter os poderes para poder cobrar os tributos. Esse livro do professor Geraldo Ataliba, ele descreve a hipótese de incidência tributária. A hipótese de incidência tributária é uma discussão que existe até hoje, mas que já se firmou na nossa doutrina e na nossa jurisprudência. É uma discussão eminentemente doutrinária. Por quê? Porque é um valor jurídico que a gente pega de um fato e coloca na norma. Esse foi o exemplo do imposto de renda que eu dei, por exemplo, que eu dei aqui. A hipótese de incidência tributária é como se fosse uma norma. Uma norma e toda a legislação tributária na qual nós criamos os tributos, incidimos e alteramos eles por meio de legislação.
Em resumo, a hipótese de incidência tributária, eu vou falar alguns conceitos bem básicos, no qual a gente pode atribuir para o direito tributário. O primeiro é que a hipótese de incidência tributária é uma descrição legislativa hipotética de um fato. Ou seja, é justamente isso que nós conversamos. Existe um fato e, a partir daquele fato, nós criamos uma legislação. É uma valoração real do mundo jurídico para pôr na norma, para a gente poder cobrar o tributo. Enfim, eu vou falar um outro conceito muito legal. A hipótese de incidência tributária representa um momento abstrato, previsto em lei, que se torna hábil a deflagrar a relação jurídico-tributária. O conceito mais simples de hipótese tributária que nós encontramos é o seguinte: significa que a descrição que a lei faz de um fato tributário fará nascer a obrigação tributária. Obrigação de sujeito passivo, que eu vou explicar um pouco mais adiante na próxima aula, ter de pagar ao sujeito ativo o tributo correspondente. Ou seja, nós vimos que a hipótese de incidência tem diversos conceitos diferentes, mas, em resumo, ela se restringe ao fato e à hipótese de incidência prevista na legislação. Tudo isso eu falei para a gente dizer o seguinte: para a gente falar de alguns princípios e para a gente ter uma representação mental de que o fato gerador é uma coisa e a hipótese de incidência tributária é outra. Um exemplo que eu queria dar sobre o fato gerador e a hipótese de incidência tributária. No direito penal, nós temos a atribuição de um crime, e esse crime ele fica previsto na norma. Só que como é que acontece no direito penal? Esse crime ocorre no nosso mundo dos fatos, no nosso mundo real. E se o crime estiver previsto na legislação, então significa que ele será imputado a um crime, a um tipo penal. E daí vão sobreviver as consequências. No direito tributário, acontece mais ou menos da mesma forma. Nós temos a hipótese de incidência tributária e um fato gerador. Ou seja, é como se a gente assemelhasse a legislação penal, a hipótese de incidência tributária e o crime em si, no fato, ocorrendo como fato gerador. Tá? Além disso, a hipótese de incidência é um conceito legal. O que isso acontece? É um conceito único, ele é um conceito indivisível. Por que eu estou falando isso? Porque, independente dos vários tipos de verbos que existem na hipótese de incidência tributária, por exemplo, no imposto de renda, aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, independente do tipo de tributo, independente do tipo de verbo que tem ou de quantas palavras nós temos na frase, o nosso conceito de hipótese de incidência é único e indivisível. Ou seja, não interessa, não importa, na verdade, se a frase tem 3 linhas, ou se existem vários verbos, ou se a prestação tem que ser continuada. Para a gente, para o direito tributário, a hipótese de incidência tributária, ela é única e indivisível. Ou seja, mesmo que esteja um artigo só falando sobre aquisição de renda e proventos de qualquer natureza, nós temos uma única hipótese de incidência tributária. Um outro exemplo que eu posso dar também é sobre a venda de mercadorias, sobre o ICMS, por exemplo. O ICMS, atualmente, ele é cobrado sobre as mercadorias e sobre a venda e a saída das mercadorias daquele estabelecimento. Então, o que acontece? O estabelecimento, nós temos, na verdade, a partir do estabelecimento, nós fazemos uma lei, que é uma legislação anexa, onde discriminam todas as mercadorias e a saída delas. É o que acontece muito no ISS, por exemplo. Nós temos uma lista anexa de serviços, na qual discrimina todos os serviços que serão tributados. Essa é um exemplo de que, independente do tipo de norma, da quantidade de legislação ou dos verbos, nós teremos uma única hipótese de incidência tributária. Mas o que eu quero dizer com isso? Que cada tributo tem a sua hipótese de incidência. A do ICMS é uma, a do imposto de renda é outra, a do ISS é outra diversa e por aí vai. Outra coisa muito importante também para falar é que o conceito de hipótese de incidência é como de relação, sanção, preceito e pessoa. O que eu quero dizer com isso? Ele é um conceito universal, no sentido de que ele não decorre de uma observação de um particular em si. O que significa isso? A hipótese de incidência tributária, ela vem de uma construção legislativa.